Pessoal, um grande abraço para todos vocês, professor Luan. Nós vamos aqui, a pedido de alguns alunos, fazer uma abordagem rápida sobre a avaliação inicial do paciente traumatizado, tá certo? Então vou trazer para vocês como que acontece o atendimento do pessoal do pré-hospitalar, né? Vai servir para os alunos aí da disciplina de urgência e emergência, APH, para os colegas aí que estão, né, daqui a pouco na condição de socorristas também. E aí eu vou apresentar para vocês como que acontece o atendimento com base no mnemônico XABCDE, tá certo? E aí aquelas pessoas que estão acompanhando também, que têm curiosidade, com base em que a equipe do pré-hospitalar, o pessoal do SAMU, que inclusive, né, aproveito para mandar um abraço para todos que estão de plantão, para todos os socorristas que estão aí no dia a dia, arriscando suas vidas, profissionais que eu tenho uma grande admiração, tá certo? Então, vamos aqui para a nossa avaliação. Imagine o seguinte contexto, para ficar mais fácil compreendermos. Então, imagine aí que nós temos um acidente automobilístico, um acidente de moto, que é muito frequente. Então, aconteceu um acidente de moto, o que é que geralmente vai acontecer em relação a quem está passando? Vai ligar, tá certo? Vai acionar o serviço de emergência, eles recebem essa informação e aí eles fazem um levantamento sobre aquele contexto. Imagine que esse motociclista ele cair por vários motivos. Pode ser uma colisão, pode ser, por exemplo, que alguém atirou nele, né? Então você precisa conhecer o contexto para antes de chegar na cena, você ter a segurança da cena. Você pode precisar de um suporte adicional. Quem seria esse suporte adicional, professor? Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, e a regra geral é, você só pode entrar na cena quando a sua cena está segura. Então imagine que a nossa cena está segura e agora você tem a necessidade de ter uma equipe paramentada, utilizando os EPIs corretos. Máscara, gorro, luva, o macacão que já é da equipe, né, que já faz parte, bota que suporta grande resistência, e aí você chegou até a cena. Gente, o que é que nós vamos avaliar? O mnemônico XABCDE. É muito importante entendermos que quando um socorrista chega, quando a equipe, por exemplo, do SAMU chega, eles fazem um atendimento simultâneo. Porque pensando aí numa equipe de suporte avançado, você tem o enfermeiro, o médico, o condutor, o técnico de enfermagem. Então, eu sempre comparo a um pit stop de Fórmula 1, né? O atendimento mais rápido que você tem, com eficiência, né? Mantendo a segurança do paciente, e o objetivo é transportar o mais rápido possível. Então, essa equipe chegou, e aqui eu vou passar para vocês, né, letra por letra desse mnemônico para ficar um pouco mais didático. Depois eu vou mostrar uma abordagem também na prática, como acontece. E aí, né, vindo aqui para a nossa avaliação inicial, o socorrista vai avaliar o X. Professor, o que é o X? Na verdade, são lesões exsanguinantes. Imagine lá que esse motoqueiro, né, ele amputou, né, ele perdeu parte do antebraço. Neste caso, nós vamos ter o rompimento de grandes artérias. E aí, nós temos uma lesão exsanguinante. Professor, qual que é a conduta? A bandagem direta, tá certo? Bandagem simples direta. É uma compressão direta que pode ser feita com a gase algodoada, atadura, enfim, uma compressão direta com o objetivo de minimizar o sangramento. Neste caso, se a bandagem direta resolveu, excelente. Se não resolveu, pode ser instalado, neste caso, um torniquete, que tem como regra geral aí ser instalado de 5 a 7 centímetros acima daquela lesão. Então, se foi na região do antebraço, de 5 a 7 centímetros é que esse torniquete deve ser instalado, identificado com a hora que ele foi instalado, né, para quando chegar lá no centro cirúrgico, o pessoal ter um acompanhamento melhor e um direcionamento melhor, tá certo? Então, resolvemos aí hemorragias exsanguinantes. Então, o X já foi. Professor, qual que é a próxima etapa? A próxima etapa é o A. E aí eu vou até antecipar aqui para vocês, mostrando o seguinte. O que é que nós temos na avaliação do A? Via aérea pévia e estabilização da coluna cervical. O que é que isso representa, professor? Via aérea pévia. Gente, muitas vezes o paciente pode estar desacordado e com a cabeça próxima ao tórax. Isso é o suficiente para obstruir a via aérea. Os socorristas, eles promovem uma manobra chamada de chin lift e jaw thrust, que é simplesmente
fazer a elevação do mento e anteriorização da mandíbula, uma manobra extremamente simples que pode fazer o paciente voltar a respirar, voltar a conseguir fazer a troca, né, uma troca gasosa mais eficaz, e aí você consegue resolver, né, o ar. Tem outras avaliações, professor? Tem. Muitas vezes o paciente ele está com um déficit de oxigênio, pode ser instalado oxigênio em uma máscara não reinalante de 12 a 15 litros por minuto, e aí a avaliação da região do pescoço. Professor, o que é que geralmente é avaliado? Se a traqueia está centralizada, se existe turgência de jugular, pode ser feito a palpação, tá certo? Deve ser feita a palpação para avaliar enfisema subcutâneo, lesão expansiva, e aí nós estamos fazendo o tratamento, a avaliação e o tratamento no ar. Professor, logo em seguida, como é que nós vamos fazer a estabilização da coluna cervical? Nós vamos fazer através da restrição de movimento de coluna, fazendo aí primeiro a mensuração, tá certo? Do pescoço para ver se é compatível com o colar que vai ser utilizado, e aí faz a instalação do colar cervical. Gente, já estamos aí no ar tratando de forma extremamente eficiente. Professor, próximo passo, o que é que deve ser feito? Gente, vamos avaliar o B, tá certo? O B aí, ele está muito direcionado à questão da respiração. Mas professor, como é que vai ser feita a avaliação da respiração? Nós vamos avaliar as características respiratórias desse paciente. Por exemplo, em relação à ausculta, será que os dois lados, os dois pulmões estão com o mesmo padrão? Então faz a ausculta, avalia murmúrio vesicular na região de ápice, tá certo? Na região de base. E nós vamos avaliar outros critérios. A ausculta, vamos fazer a inspeção, observar como é que está esse tórax, se ele expande, por exemplo, bilateralmente, se os dois lados expandem ou apenas um lado expande, que é o que nós chamamos de respiração paradoxal. Então, essa inspeção vai ajudar demais nessa avaliação. Por exemplo, se o paciente está respirando muito rapidamente, se ele está respirando mais lentamente, todos esses padrões serão avaliados. Então falamos da ausculta, da inspeção, na palpação, gente. Na palpação nós vamos avaliar, por exemplo, fratura de costela. Podemos avaliar essa palpação também enfisema subcutâneo. E aí, identificou essas lesões, elas devem ser imediatamente tratadas, tá certo? Então, passei aqui o geralzão no B e alguns critérios nós já temos. Vamos para o C. O que é que nós vamos avaliar no C, professor? O C traz como descrição aí de circulação. O que é que seria essa circulação? Nós vamos avaliar outros sangramentos. Professor, mas nós já avaliamos no X. Gente, no X foram lesões exsanguinantes, artérias que estavam sangrando demais, tá certo? No caso do C, circulação, são sangramentos numa proporção menor, geralmente sangramentos venosos. Um critério muito interessante para a gente não deixar passar nada é fazer uma avaliação, né, céfalo-caudal ou céfalo-podálico, avaliando, por exemplo, sangramento em couro cabeludo, na região do pescoço, do tórax, do abdômen, gente. Esses pacientes traumatizados geralmente desenvolvem muita hemorragia interna, e aí fazendo a palpação do abdômen, a avaliação do abdômen, você consegue identificar. Mas professor, se for um sangramento externo, qual que é a conduta? Bandagem simples, compressão direta. E se for um sangramento venoso, diferente do arterial, geralmente a compressão direta, a bandagem simples resolve, tá certo? Geralmente nesse C nós vamos avaliar também os pulsos bilateralmente. É interessante fazer uma palpação nos dois pulsos ao mesmo tempo, que a gente já consegue fazer uma comparação. Tudo bem? Tendo oximetria de pulso, professor, pode colocar? Gente, não pode não, deve, tá certo? Avalie a oximetria de pulso também do paciente, porque aí nós já temos um parâmetro bem importante dentro dessa avaliação. Na circulação, nós falamos aí da avaliação do abdômen, mas nós temos ainda, por exemplo, a avaliação da pelve. E aí, quando você faz a avaliação da pelve, você consegue identificar, né, uma instabilidade, se existe uma fratura de pelve. Professor, e se tem instabilidade? Gente, essa pelve deve ser estabilizada, tá certo? Não pode soltar, só solta depois que estabiliza. E
Para finalizar, a avaliação de ossos longos, que nesse caso é o fêmur, faz a avaliação de cima para baixo, fazendo palpação, buscando possíveis fraturas, crepitações ou sangramentos. Tranquilo? E aí nós temos a avaliação do C. Na avaliação do D, professor, o que é que nós temos? Disfunção neurológica. Aqui, simplesmente, nós vamos aplicar a escala de coma de Glasgow. O que é que avalia, professor, essa escala de coma de Glasgow? Essa escala, ela vai avaliar a condição neurológica. Quais são os critérios? A resposta, nesse caso, ocular, a abertura ocular, a resposta verbal, a resposta motora e na nova escala, tá certo? Nós temos a avaliação das pupilas, que é extremamente importante. Antes, a escala de coma de Glasgow, ela ia de 1 até 5. Aliás, perdão, de 3 até 15. Hoje ela vai de 1 até 15, porque agora nós temos a avaliação pupilar, tá certo? Avaliação neurológica, aplicação da escala de coma de Glasgow é o principal padrão de avaliação. E por último, a avaliação aí, né, do paciente em relação à condição de exposição e ambiente, ou seja, nós vamos expor o paciente no sentido de fazer uma avaliação, né, se existem lesões que não foram identificadas, por exemplo, se existe um risco, por exemplo, do paciente desenvolver hipotermia. Gente, um critério muito importante aqui nessa avaliação toda que nós falamos. Se você tem um paciente que você avaliou X, A, B, C e identificou que é um paciente grave, esse paciente deve ser imediatamente encaminhado, porque essa avaliação do D e do E pode ser feito na ambulância. Professor, o acesso venoso pode ser feito na ambulância. Uma das características é que quando temos um paciente grave, um paciente que está com uma descompensação no X, no A, no B e no C, estamos diante de uma vítima grave ou gravíssima. Logo, ele vai se beneficiar mais do transporte do que a avaliação do D e do E na cena. Tá certo? Gente, para finalizar, professor, tem um questionamento que eu desejo que seja respondido ainda nesse vídeo. Qual é o questionamento bem frequente? Por que é que existe essa sequência em relação ao paciente, em relação a essa avaliação? Por que é que existe o X, o A, o B, o C, o D e o E? Quem é mais importante? Então, não existe, tá certo, um grau de importância no sentido de não realizar o tratamento. Qualquer um desses critérios aqui do mnemônico que se não vier a ser tratado de forma rápida, o paciente morre, gente. Mas por que que existe essa sequência? Porque o X ele mata mais rápido do que o A ele mata mais rápido do que o B mata mais rápido do que o C mata mais rápido do que o D e o D mata mais rápido do que o E. Por isso que existe essa sequência e nós precisamos respeitar, tá certo? Então eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar. E outra, tem outros critérios aqui, mais minuciosos, mas eu acredito que esse geralzão já dá para a gente ter uma compreensão, tá certo, desse mnemônico, de como realizar a avaliação do paciente traumatizado, a avaliação inicial. Gente, um grande abraço do professor Luan e até a próxima. Tchau, tchau!